eu gostaria de trazer aos irmãos um sermão temático. A gente geralmente costuma pregar expositivamente em sequência em um texto, mas em razão da ocasião que nós estamos vivenciando aqui nesta manhã, eu gostaria de trazer para os irmãos esse sermão temático, onde nós observaremos, à luz dos textos bíblicos que nós olharemos nessa manhã, a importância do que será realizado aqui hoje, do que nós faremos, o ato que será ministrado aqui do batismo. E eu vou fundamentar esse sermão que eu trarei para os irmãos agora nas Escrituras, porque sempre a pregação ela deve estar fundamentada nas Escrituras. Talvez você diga, pastor, mas isso é óbvio, deveria ser fundamentado nas Escrituras um sermão. Mas se você for em muitas igrejas, você verá que a última coisa que é considerado no púlpito é a Escritura. Às vezes o pastor prega coisas da sua cabeça, mas não prega a palavra de Deus. Prega os seus achismos, seus insights, as suas concepções pessoais e fala coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Então nós vamos, é claro, embora seja um sermão temático, nós vamos fundamentar aqui nas Escrituras e para isso eu tomarei 5 textos para responder, meus irmãos, as 5 perguntas a respeito do batismo. O batismo é um sacramento, uma ordenança do Senhor, e algumas pessoas elas têm perguntas a respeito do que é o batismo. E nós olharemos para além das Escrituras, que nós fundamentaremos tudo que nós falaremos aqui nas Escrituras, mas nós olharemos também para a nossa confissão de fé. Nós subscrevemos a confissão de fé de 1689 e no capítulo 29 da confissão nós encontramos o tema batismo. E nós olharemos o que a nossa confissão fala a respeito do batismo em algum momento da nossa pregação aqui com os irmãos. E nós faremos essa pregação sob a seguinte proposição: o batismo cristão é a ordenança de Cristo pela qual o crente professa publicamente a sua união com o Salvador e o seu compromisso em segui-lo. Então, debaixo dessa proposição aqui, nós olharemos para alguns textos e responderemos algumas perguntas que estão diretamente ligadas à ordenança do batismo, ok? Então, em primeiro lugar, eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 18 até o verso 20, é um texto muito conhecido, certamente os irmãos conhecem o texto, e nós procuraremos responder aqui a pergunta: por que nós batizamos? Por que nós realizamos o batismo? Dentro da igreja cristã, há a cerimônia do batismo. Em todas as igrejas cristãs você vai encontrar isso. Mas a pergunta que deve ser feita é: por que então nós realizamos batismos? Será que esta cerimônia poderia ser deixada de lado? Seria possível nós ignorarmos esta cerimônia e seguirmos a nossa vida cristã sem realizá-la? Ela é algo superficial, sem muita importância, ou nós devemos realizá-la com todo o empenho do nosso coração em obedecer ao Senhor? E exatamente a isso que nós responderemos olhando para o texto de Mateus, capítulo 28. Por que nós batizamos pessoas crentes da igreja no culto cristão? Olhem o que diz o texto, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Os irmãos acharam a passagem? Diz assim então a palavra de Deus, muito conhecida a passagem. Podemos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus queridos, é evidente, é claro que uma pergunta que surge nesse momento em que nós olhamos para o texto bíblico é: por que então nós batizamos? A resposta é clara. Nós batizamos porque o batismo é uma ordenança do Senhor. O Senhor deu essa ordem. O Senhor ordenou aos seus discípulos, quando estava sendo assunto aos céus, que eles fossem pelo mundo, saíssem pelo mundo e pregassem o Evangelho, fizessem discípulos de todas as nações. E como que eles fariam isso? Eles fariam batizando aqueles que professam fé em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, o batismo, ele é realizado porque o Senhor nos ordenou realizarmos o batismo. Não é uma opção que nós temos. Batizo ou não batizo? Faço ou não faço um batismo na igreja em um momento oportuno para isso? Nós não precisamos fazer essa pergunta e nós não devemos fazer essa pergunta. Nós devemos simplesmente obedecer o texto. Batismo não é uma tradição humana, embora esteja presente dentro da igreja ao longo de toda a sua existência, mas ela não é uma tradição de homens. O batismo ele não foi inventado pela cabeça dos discípulos. Não é que os discípulos pensaram: o que nós podemos fazer para melhorar a igreja, para criar uma atividade ou um momento especial em nossos cultos a Deus. Aí alguém levantou a mão: que tal nós realizarmos batismo das pessoas? Não, não é isso. O batismo foi uma ordenança dada por Jesus aos seus discípulos. Não foi uma tradição inventada por homens, não foi uma tradição criada pela igreja, mas uma ordem dada pelo rei da igreja à igreja. E se nós desejamos obedecer ao rei da igreja, ao Senhor dos senhores, nós devemos sim realizar batismo nas águas. Na nossa confissão de fé, capítulo 29, como eu citei para os irmãos, o primeiro parágrafo mostra-nos que o batismo é uma ordenança do Novo Testamento ordenada por Jesus Cristo. Então, é algo que foi estabelecido pelo Senhor da igreja, pelo dono da igreja. Então, nós não batizamos porque achamos legal realizar um batismo. Achamos bonito, embora a cerimônia seja bonita. Mas nós realizamos isso porque nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o rei da igreja, o Senhor da igreja, e nós decidimos obedecê-lo em todas essas coisas. Há uma outra pergunta que naturalmente surge após nós respondermos a primeira, quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? E aqui nós mostraremos o padrão para o batismo, né? Eu queria convidá-los a mais um texto, o texto de Atos dos Apóstolos, que é também uma passagem muito conhecida. Atos capítulo 2, nós olharemos a partir do verso 37. Os irmãos acharam a passagem? Atos 2, verso 37. Nós já olhamos para o fundamento do batismo, que é a ordem de Jesus. Agora nós veremos o padrão do batismo. Quem deve ser batizado? Atos 2, 37 ao verso 41. Quando ouviram isso,
ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, claramente, ao olharmos para esse texto, nós já conseguimos responder essa pergunta que surge: quem é que deve ser batizado? E pela palavra de Deus, nós entendemos que o batismo deve ser ministrado apenas para aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O texto de Atos nos mostra a resposta daqueles judeus à pregação de Pedro. E muita gente se batizou ali, quase 3.000 pessoas, um número muito grande. Mas é interessante nós observarmos no texto bíblico que aqueles que foram batizados foram exatamente aqueles que deram ouvidos à pregação de Pedro, às palavras de Pedro. E o que Pedro pregou para aqueles homens naquele dia? O texto nos mostra claramente também isso. Os chamou ao arrependimento. A pregação de Pedro os exortou a se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus, e então eles receberiam o dom do Espírito Santo. Eles seriam marcados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus, povo do Senhor, como igreja de Cristo. A pergunta: quem deve ser batizado? Tem resposta clara no texto que nós acabamos de ler: aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Essa é uma das razões pelas quais nós não batizamos crianças. Há outras razões, uma delas é essa. Nós entendemos que o batismo deve ser ministrado a crentes, a pessoas que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Particularmente em nossa congregação, nós adotamos uma precaução de batizarmos pessoas que já estejam numa idade de independência civil. Dificilmente nós realizamos batismo de crentes com a idade inferior à maioridade, 16, 17, até 18 anos. Porque nós entendemos que isso deve ser uma escolha muito pessoal. Às vezes, uma família de pais cristãos forçam seus filhos ao batismo, querem que os seus filhos sejam batizados e há uma certa pressão. E isso traz alguns problemas para a igreja, porque muitos são batizados ainda adolescentes, crianças, simplesmente porque ouviram a pregação, mas não creram ainda no coração, não compreenderam perfeitamente a sua decisão, essa decisão que deve ser tomada, e às vezes fazem isso por impulso dos pais. E nós então tomamos essa cautela de realizarmos batismos abaixo da maioridade aí, somente quando nós temos uma forte convicção de que aquele candidato ao batismo realmente crê em Jesus e está fazendo isso com plena consciência. Plena consciência. E isso vem um pouco com a maturidade também. À medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento de Deus,
e vamos crescendo e conhecendo um pouco mais a realidade do mundo, nós deixamos as coisas de crianças e nós começamos a ter uma visão mais adulta da vida. E aí nós, então, temos mais uma capacidade mais aperfeiçoada para decisões. Não que não se possa tomar decisões ainda com uma idade pequena. Mas, enfim, esse é um ponto. No Novo Testamento, queridos, o batismo ele é uma resposta pública da fé ao Evangelho, da fé no Evangelho. Todas as vezes que no Novo Testamento você vê alguém sendo batizada é porque ela respondeu em fé ao Evangelho. Sempre. Ela creu e ela foi batizada. Ela confessou que ela é uma nova pessoa, uma nova vida. Ela crê em Jesus, ela tem uma nova identidade, ela é uma nova pessoa por causa de Cristo Jesus. E a nossa confissão também, já no parágrafo 2º desse capítulo 29, diz o seguinte: aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Então nós batizamos crentes porque nós temos essa compreensão. Biblicamente e confessionalmente, nós também afirmamos essas coisas. Então, é por isso que em nossa congregação nós não realizamos batismo de descrentes ou crianças. Há pessoas que se batizam apenas porque querem mudar de vida, assim, ter uma melhora de vida nesse mundo. Eu já vi pessoas que quando nós perguntamos a ela por que elas querem ser batizadas, algumas falaram, eu quero ser batizado porque eu estou com uma dor na coluna e eu estava precisando ficar curado dessa dor. Eu quero me batizar porque a minha vida não está indo para frente. Eu não estou conseguindo prosperar, não estou conseguindo vencer na vida e eu acho que é porque eu ainda não me batizei. Então eu acho, pastor, que se eu me batizar, as coisas vão melhorar. Há pessoas que pensam assim. E pensam completamente errado. Isso é fruto do evangelho que é pregado muito aí, né? Então, nós entendemos que o batismo deve ser aplicado apenas àqueles que se arrependeram e em fé confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a estes nós ministramos o batismo. Nós vimos aqui o fundamento do batismo, que é a ordem de Cristo, o padrão do batismo, a quem deve ser batizado, nunca incrédulos, mas apenas crentes em Jesus, e nós veremos o significado do batismo. O que o batismo representa? Essa é a pergunta que surge para a gente. O que tudo isso aqui representa? E eu gostaria de olhar para o terceiro texto nessa manhã, Romanos capítulo 6, nos versos de 3 a 5. O batismo simboliza, meus irmãos, a nossa união com Cristo em sua morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição. Cristo foi morto, sepultado e ressurgiu. E o batismo figura essas coisas na vida daquele que o recebe também. Romanos 6, de 3 a 5, diz: Paulo faz uma pergunta aos romanos, uma pergunta retórica. Ele diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Portanto, ao olharmos para essas palavras que Paulo escreve à igreja de Roma, a palavra de Deus para a sua igreja, nós percebemos que há uma representação no batismo. O batismo simboliza isso, a união do crente com Cristo.
ao ser imerso nas águas ou mergulhado nas águas, o crente está testemunhando que ele morreu para a velha vida. É uma figura que está sendo demonstrada aqui. Que ele morreu para aquela velha vida que ele viveu durante todos esses anos sem Cristo, sem confessar a fé em Jesus. E quando ele sai das águas, ele é retirado das águas, ele está proclamando que ele está vivendo agora numa nova vida em Cristo Jesus. Batismo significa isso. É por isso que nós entendemos que a melhor maneira de nós realizarmos o batismo é nessa semelhança de sepultamento, de mergulho nas águas e o levantamento do crente para figurar essa ideia do sepultamento e a ressurreição, porque essas coisas figuram aquilo que aconteceu com Cristo, que morreu, que foi sepultado e depois ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo está dizendo, a palavra de Deus diz que nós estamos unidos com Cristo nessas coisas. Nós somos unidos a Cristo nisso. Isso figura a nossa união com Ele. Então, o batismo representa esta realidade. A nossa morte para o mundo, para a velha vida, e um levantar-se para um novo caminhar, um novo viver em Cristo Jesus. Bem, há um outro ponto que eu gostaria de olhar com os irmãos, que é a realidade do batismo. O que aconteceu espiritualmente com quem é batizado? Essa é a pergunta que fica quando nós falamos do batismo. Nós perguntamos não só o que o batismo significa, ou o que o batismo representa, por que nós fazemos isso, por que tem que ser em água, mergulhado, levantado das águas, o que isso representa, mas também nós olhamos para a realidade do batismo e nós perguntamos o que aconteceu com aquele que recebeu o batismo, com aquele que recebe o batismo, com aquele que é batizado. Então, olhem para Colossenses, se os irmãos avançarem, estão em Romanos ainda. Avancem um pouco, se os irmãos olharem Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Os irmãos acharam aí? Diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o batismo aponta para uma obra espiritual que já foi realizada por Deus. É muito comum as pessoas acharem que quando alguém é batizado, naquele momento ela nasceu de novo. É até comum, às vezes, ouvirmos pessoas usando essa expressão. Agora você vai nascer de novo. Hoje é o dia do seu novo nascimento. Não. Apenas o batismo configura uma realidade que já aconteceu, que já foi operada por Deus na vida daquele que foi batizado. Espiritualmente, aquele que recebe o batismo, ele já participa, já é um participante da vida de Deus, dos benefícios da cruz. Ele já está inserido no corpo de Cristo. Ele já faz parte da igreja de Cristo. Ele já recebeu as bênçãos advindas da fé na pessoa de Cristo. Portanto, o batismo ele aponta para uma obra que já ocorreu, uma obra espiritual que já foi realizada. Nós temos o cuidado de conhecer muito bem aqueles que serão batizados, para que nós não incorramos no erro de batizarmos descrentes. Há pessoas descrentes que foram batizadas? Certamente. Talvez por falta de cuidado, de atenção pastoral da igreja, de observar, avaliar a vida daquele candidato ao batismo. Às vezes, na ânsia de querer fazer muitos batismos, a igreja, às vezes, o pastor coloca uma meta. Olha, esse ano nós temos que batizar 100 pessoas.
E qualquer pessoa que estiver passando na rua na hora do batismo, os diáconos estão lá catando, olhando, não quer ser batizado? Não, vem aqui, não vai demorar não, 10 minutinhos só você batiza para cumprir a meta. E aí começa a batizar qualquer gente. Pessoas que nem confessam a Cristo, como nós falamos aqui, que não desfrutaram de uma nova vida, porque na cabeça de muitos a nova vida começa aqui, depois das águas. Depois que a pessoa ela é mergulhada e levantada, então agora sim ela é um crente, um servo de Deus ou uma serva de Deus, ela agora nasceu de novo, ela agora participa de uma realidade espiritual, agora ela tem uma nova identidade. E não é verdade isso, queridos. A Bíblia diz que o crente, o cristão, ele é unido a Cristo pela fé. E ele recebeu uma nova identidade e participa desses benefícios da morte e ressurreição de Cristo quando ele crê no Senhor Jesus. Então, o que acontece espiritualmente com aquele que é batizado? Bem, na hora do batismo, nada em si. Ele apenas está proclamando uma realidade. Nós veremos aqui. É claro que isso traz benefícios para a sua própria fé. A pessoa que é batizada, ela se alegra, ela louva a Deus, ela é edificada, ela é fortalecida espiritualmente, mas ela já desfruta, nós precisamos entender isso, ela já desfruta da salvação em Cristo Jesus. Ela já é uma nova criatura. Então, que isso fique claro para nós aqui nessa manhã. Águas batismais não lavam pecados. Eu gosto sempre de dizer isso para os irmãos, né? Há pessoas que dizem, olha, se não for batizado num rio com água bem corrente, não valeu, porque o pecado não foi levado pela água. Há pessoas que pensam assim, que o batismo só tem efeito se for realizado num rio, com águas correntes, não pode ser nem na lagoa, porque a lagoa, a água está parada ali, né? Vai que alguém é batizado depois ou entra para dar um mergulho, pega o pecado da pessoa que foi batizada na semana passada, né? Fica como um micróbio ali, né? Uma bactéria na água. E a pessoa mergulhou, voltei mais pecadora, fazendo coisa mais errada ainda. Não sei porquê, fulano ficou assim, depois que ele mergulhou naquela lagoa. Olha, eu acho que eu já sei, ele voltou mais ímpio, mais perverso, porque semana passada teve um monte de crente que batizou nessa lagoa aí. E aí os pecados deles ficaram aí. Então, quando ele mergulhou, voltou essa criança rebelde agora para dentro de casa, cheia de pecado. Irmãos, as águas do batismo não lavam ninguém de pecados. Elas apenas figuram uma realidade. Então, o batizado ou batizando, ele já desfruta dessa realidade espiritual. É claro que o momento do batismo comunica bênçãos para o irmão, para a irmã e para a igreja também, como nós nos alegramos na vida desses irmãos que se batizam. Por último, queridos, a última pergunta que eu gostaria de responder acerca desse tema do batismo é: o que o batizado ou aquele que está se batizando está declarando nesse ato? Então, o que o irmão Romão, que vai ser batizado hoje, está declarando aqui ao descer as águas? O que isso aponta no batismo? Vejam, o último texto que nós leremos é 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 nos ajuda a respondermos a esta pergunta. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, veja, queridos, mais uma vez, batismo nas águas não é lavar pecados, não é remoção de impurezas do corpo, mas é um apelo, um chamamento para uma boa consciência para com Deus. E o que isso significa? Que aquele que está sendo batizado, aquele que está se batizando, ele está fazendo uma confissão pública de fé e assumindo diante da igreja, assumindo acima de tudo diante de Deus
e diante do mundo um compromisso de seguir a Cristo com uma boa consciência e uma vida obediente. Essa é a realidade. Quando a pessoa desce às águas e ela recebe o batismo, ela está convocando a sua consciência para isso. E mostrando que agora ela vive uma nova disposição, que ela está comprometida em viver cada vez mais para a glória de Deus, para honrar ao Senhor, obediente ao Senhor, honrando a Deus com a sua vida, com o seu modo de viver, obediente, expressando um testemunho público do que aconteceu já com ela. Então, por isso, queridos, é que nós não devemos olhar para o batismo apenas como um banho que a pessoa está tomando, porque embora seja um mergulho nas águas, embora as águas não tirem pecados, mas ela traz, o batismo comunica uma mensagem. Assim como a ceia. A ceia comunica uma mensagem. A ceia é um discurso, é uma pregação ilustrada. O batismo também. É uma comunicação, uma ilustração daquilo que está sendo vivido agora a partir desse novo homem, dessa nova vida que creu em Jesus e agora publicamente veio às águas dizendo: eu quero expressar a minha obediência a Cristo publicamente. Eu quero me unir a Cristo publicamente diante das pessoas. Eu quero que a minha fé não seja apenas guardada em meu coração, mas eu quero publicamente expressar que Cristo é Senhor da minha vida, que eu estou unido a uma igreja, que eu faço parte da igreja de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso publicamente. Então, mais uma vez, o batismo cristão é uma ordenança de Cristo pela qual o crente professa publicamente a sua união com o Salvador e o seu compromisso de segui-lo. É por isso que nós batizamos. E que nessa manhã nós possamos honrar a Deus através da obediência ao seu mandamento. O Senhor nos mandou e como igreja nós estamos aqui cumprindo esse mandamento. E que o irmão possa também honrar ao Senhor com a sua confissão pública de fé diante da igreja, diante do mundo, de que ele é uma nova criatura, um novo homem, e que ele quer viver para o Senhor, para todo sempre. Que nós possamos honrar a Deus com isso. Amém?